Tudo bem, meu irmão? Você que acompanha o canal aí, você sabe que agora estamos no terceiro vídeo, onde já vai dividir essa etapa da teologia no básico. Eu sou evangelista Edilson, sou bacharel em teologia e estou aqui para fazer alguns comentários sobre o nosso curso de teologia básico. Você que já me acompanha sabe do que eu estou falando. Você que ainda não acompanha, vê o segundo vídeo, vê o primeiro vídeo e você vai entender do que a gente está falando. Também, se você tiver dúvida, se tiver alguma coisa a acrescentar, manda mensagem lá. Assim que possível, eu retornarei também, estarei respondendo as suas perguntas, amém? Deus abençoe a sua vida. Também eu vou convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, curte, compartilha, né? Envia para alguém que tem vontade de aprender a palavra do Senhor. No primeiro vídeo, nós temos o meu WhatsApp, onde você vai mandar uma mensagem lá e vai entrar em contato comigo. E aí você pode estar recebendo a sua apostila, como eu estou segurando aqui, em PDF, e aí você pode imprimir. Nesse curso nós temos 6 apostilas, a qual nós estudamos a teologia no básico. Bom, você que tem vontade lá, manda mensagem. Você também que está assistindo, está acompanhando as aulas, deixa sua mensagem aí, deixa seu comentário. Também já deixar um abraço aí para alguns colegas aí. Se eu esquecer de algum nome aí, me perdoa, amém? Mas eu vou deixar aí um abraço aí para o nosso diácono Márcio, grande amigo, ao pastor Flávio também, uma bênção de Deus na minha vida. Também meu cabeleireiro, qual arruma aí meu cabelo, pastor Messias, presbítero Jonas, evangelista Edson, e mais alguns nomes que têm assistido, o pastor Givaldo, um grande homem de Deus, teólogo, cheio da presença de Deus, cheio do conhecimento, presbítero Albert, nem se fala, meu mestre, presbítero Marcos, também cheio da graça, do poder de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Vou começar agora a ler aqui, para que nós não tomamos muito tempo. Hoje a aula é Cristologia, onde nós vamos aprender a respeito de Cristo. Quem era Cristo? Quem foi? Amém? Vamos começar. A aula de Cristologia, ela se divide, e sabemos que Cristologia é um nome grego que a teologia colocou, que se divide em duas partes. Cristologia. Cristo, sabemos que é Jesus, né? E logia, estudo. Então, cristologia, estudo a respeito de Cristo. Primeira coisa que temos que ter em mente é que Jesus Cristo, quando nós falamos assim, Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome, Cristo é título. Amém? Então, toda vez que você falar Jesus Cristo, lembre-se que Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é o título dele. A palavra Cristo é uma palavra também grega, que significa ungido. É da mesma raiz que vem a palavra hebraica Mashiach, Messias, ungido. Então, no grego seria Cristo, no hebraico Mashiach. Então, os dois são ungido, é o título que Jesus carrega, tá? Outra coisa interessante também, que esses tempos a gente estava numa sala de aula comentando a respeito do ensino e alguém falou assim, bom, lá em Isaías está falando que o nome dele seria Emanuel, mas quando Jesus nasce, o seu pai, Iosef, ou José, coloca o nome dele de Jesus. Mas quando nós lemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 21,
nós vemos que o próprio anjo, ele está conversando com José, e aí ele diz, coloca o nome dele de Jesus. Mas aí quando você passa alguns versículos para baixo, versículo 23, você percebe que o mesmo anjo, ainda falando com José, ele vai falar, esse é aquele que o profeta profetizou, que viria o Emmanuel. Emmanuel. Esse nome, para a gente ter uma ideia, o nome Emmanuel não era para ser o nome dele, como alguns de nós acreditam. Por que ele não se chamou Emmanuel e colocaram o nome de Cristo? Será que Deus errou? Deus quis trocar? O que aconteceu ali? O nome Emmanuel é o título que ele recebe. Por quê? Emmanuel é 3 significados tem aí. Il, dentro. Man, homem ou barro. El, Deus. Então o nome Emmanuel ou Ilmael significa Deus dentro do barro ou Deus dentro do homem. Então isso seria uma forma de Deus se expressar. Meu filho, ele vai ir em forma de barro, vai entrar dentro do barro, ele vai viver com vocês, ele vai sofrer aí por vocês. Quando o profeta Isaías, ele profetiza que nasceria uma criança e o seu nome seria Emanuel, ele estava falando, olha, o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, ele vai nascer do barro, ele vai nascer de dentro do barro, ele vai vir em forma humana para sofrer no lugar de vocês, para que vocês consigam alcançar a salvação. Também vemos lá na primeira apostila, a qual nós entendemos que tanto o primeiro versículo do Antigo Testamento quanto do Novo, o Antigo Testamento, o primeiro versículo chama Deus. O Novo Testamento, o primeiro versículo, ele tem um nome, ele fala de Jesus. O último versículo do Antigo Testamento, ele termina com maldição, mas o Novo Testamento, o último versículo, termina com graça, porque através da morte de Jesus, nós alcançamos graça, nós alcançamos salvação. Por isso, ele é o Emmanuel. Ele é o Deus que entrou dentro do barro, que veio em forma humana para nos dar uma nova chance. Tá bom? Vamos também entender sobre a genealogia de Cristo. A diferença entre genealogia de Jesus em Lucas e Mateus é que mostra a linhagem da família de Maria e a outra família de José. Ambos mudam a partir de Davi. E ambas terminam com José, pois a tradição judaica que o homem seja o cabeça da família, sendo que Mateus é do começo ao fim e Lucas do fim ao começo. Tá bom? A triplicidade do ministério de Jesus. Quando os magos, olha que interessante, quando os magos, aqueles que se orientavam pelos astros, foram até Jesus no seu nascimento, entregaram-lhe presente. Você lembra qual presente que entregaram? Olha que interessante os 3 presentes que Jesus recebe. O primeiro presente está aqui, Mateus 2,11. Jesus recebe ouro. Ouro aponta para um rei, a linhagem de Davi. O outro presente que Jesus recebe, também ainda dos magos, é um incenso apontando o sumo sacerdote, o sumo sacerdócio. Na vida de Jesus,
E o último presente que Jesus recebe é mirra. Mirra aponta para um profeta. Todo profeta, ele precisava carregar um chifre naquela época, que era um vaso pequeno. Hoje, na nossa época, um vaso pequeno, naquela época, um chifre, onde eles colocavam o óleo de mirra. Todo profeta tinha que andar. Então, quando Jesus recebe ouro, quando Jesus recebe mirra, quando Jesus recebe incenso, aponta para os seus 3 ministérios. Ele é Rei dos Reis, ele é o sumo sacerdote e ele é um grande profeta. Então aponta a triplicidade do ministério de Jesus. Também temos nós vemos que o profeta Shemuel, ou Samuel, ele também carregava essa triplicidade, porque Samuel era profeta, Samuel era sacerdote e Samuel era juiz. Vale lembrar que antes de Samuel, ou ainda na época de Samuel, não existia rei em Israel. Quem comandava ali o povo era o sacerdote ou o juiz. Então, Samuel, ele é o sacerdote, Samuel, ele é o juiz e Samuel, ele é o profeta. Tá bom? Então, Samuel, ele é profeta, Samuel, ele é sacerdote e Samuel, ele é juiz. Por isso, ele também tinha um parecer com Jesus, não comparado, um parecer, porque nenhum dos profetas dá para se comparar com Jesus.